Eu ia pegar um gancho nesse problema dos engenheiros pouco chamados ou pouco valorizados. Mais de 500 mil de pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul, né? Tem quem se virou, ficou na casa de parente, amigo, quem está em abrigo. Algumas pessoas vão conseguir voltar em algum momento, tentar fazer aquele trabalho de limpeza que a gente já está vendo, mesmo assim numa área um pouco de risco. E outras pessoas estão em cidades que os próprios prefeitos consideraram como cidades devastadas, né? Cidades que precisaram ser evacuadas e que não existem mais. E aí tem uma discussão agora sobre a construção de cidades provisórias, bairros provisórios, para que essas pessoas fiquem. E aí queria saber se os engenheiros estão sendo colocados já nesse debate dessa construção. E essa construção, a gente ouve esse nome provisório, a gente fica pensando, são cidades já pensadas para também não estarem nessa área de risco? As pessoas que estão nessa área de risco, de repente, a longo prazo, elas vão poder ficar nessa cidade provisória, pensado já quando se constrói, né, uma cidade provisória, nesse plano para que elas não sejam atingidas? Espero que os espaços eles sejam seguros, né? Essa área chama área de risco, né? É um lugar que não seria interessante de se ocupar, mas a gente sabe da responsabilidade de todos os envolvidos ali. Sim, né? O CONFEA é o Conselho Federal e a gente tem os CREAs, né, nos estados. Lá o CREA Rio Grande do Sul, que é presidido pela Nancy, num primeiro momento já aproximou do governo do estado. A gente teve ali já uma manifestação oficial, formal, junto ao governo do estado, para sermos utilizados nesse momento por meio de um cadastramento de profissionais que queiram desenvolver esse trabalho de maneira voluntária. Tá? Então tem ali um processo em curso de cadastramento de profissionais que tenham ali a capacidade técnica justamente para garantir a segurança desse processo nesse momento. E muitos se interessariam por isso nesse momento? Sim, já se manifestaram sobre isso? Já tem um processo de cadastramento bastante interessante, profissionais do Brasil inteiro, né, que estão dispostos a executar esse serviço de maneira voluntária para que essas pessoas elas estejam o mais seguro possível e que esse processo seja seguro também. Eu queria voltar um pouco na tua pergunta, que eu acho que ela foi super pertinente, Evandro, porque eu compartilho desse teu otimismo, mas não sob o ponto de vista político. Eu acho que não adianta nós sermos levianos e esperar que isso venha da política. E sim, eu acho que está crescendo um clamor popular um tanto quanto diferente. Eu acho que se esperarmos do ponto de vista político, eu vou apelar aqui um pouco aos números como economista, em que o Rio Grande do Sul é o quarto, quinto estado maior do Brasil, quarto, quinto estado do Brasil, né? Só que em termos de relevância sobre o PIB, ele representa muito pouco, né? Apesar de ter uma importância muito grande com o maior produtor de arroz, um dos grandes produtores de trigo, de soja, etc. e tal, salvo engano, ele representa por volta de 6% do PIB nacional. Então, ele é um ponto em que gera essa calamidade, essa catástrofe no curto prazo, mas como você falou, o brasileiro no geral ele tem memória curta. E novos eventos tendem a sobrepor esse, na minha opinião, se a gente não continuar clamando por essa vontade popular de pleitear isso. Porque senão, passou um ano, a cidade está reconstruída, entre aspas, mais ou menos, deixou de ser notícia, acabou. A gente não esquece mais. E eu acho que a gente precisa bater nesse ponto que é o que você falou, o buraco é mais embaixo. Para mim, ele está na parte educacional. As pessoas entenderem a necessidade de uma infraestrutura, só que para infraestrutura você precisa atrair investimento, que precisa de segurança jurídica, que precisa de previsibilidade no retorno de capital, senão você manda embora, afugenta os investimentos. Enfim, eu acho que é mais nesse sentido. E é mais uma colocação. Eu compartilho de um certo otimismo, mas não vindo da política, vindo desse clamor popular. Você acha que faz algum sentido isso? Para trazer o dado exato, né, mencionado por você, Bruno, hoje o PIB do Rio Grande do Sul representa 5,90% do PIB nacional, de acordo com dados do governo do estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Então mas aí que... Tô com ele na ponta da língua. Exatamente. Aí que está o ponto interessante. Ele representava. Você acabou de citar ali que é muito incipiente ainda as previsões de investimento, mas eu não tenho dúvida nenhuma, do ponto de vista econômico, vai ser um estado que ele vai receber um aporte muito grande de investimento. Certo? Ou seja, as atenções do ponto de vista econômico, elas estarão voltadas para lá, para reconstrução, para negócio, para tudo. Né? E aí quando você fala assim, eu não acredito que venha da política. Eu não sei se viria da política partidária, mas o que é política em si? Né? Não necessariamente você precisa estar filiado num partido, né, para você ser um agente político.
né? As eleições para prefeito são agora, em outubro. Né? Então a gente tem um curto espaço de tempo e essa decisão da escolha dos gestores que vão ser responsáveis por administrar esse recurso que vai vir nos próximos 4 anos passa pela população. Então, o que precisa ser conversado? Assim, quem tem o melhor projeto do ponto de vista de planejamento, de infraestrutura para os próximos 4 anos? Porque é a cidade que eu vou morar. Né? Eu vou usufruir ou não dessa situação. Então, a política, ela é a única ferramenta para se resolver esse problema. Entendeu? Não tem jeito, é o gestor que vai coordenar esse processo. É quem sentar na cadeira ali de chefe do município que vai coordenar. Então, a política, ela é a ferramenta, não tem jeito, mas é educacional. O cidadão, ele precisa entender que ele tem um papel fundamental nesse processo. Né? Então, eu acredito sim que a política vai ser a ferramenta. Não acredito que vai vir a iniciativa privada e afastar a gestão pública e falar assim, deixa que a gente faz. Bom, teve aquela ponte lá que foi construída, né, na Vale Lima do Sul, sim, e um trecho da BR-116 em que uma empresária local arrecadou uma vaquinha e recapeou e reconstruiu ali um trecho da BR-116, sem interferência governamental nenhuma. Mas assim... É muito pequeno perto do que hoje seria necessário. Sim, o tamanho da necessidade, momento, claro. A escolha do gestor, e o gestor assumir essa responsabilidade nesse momento é fundamental. Tem jeito.